Enquanto você abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo de número 3, eu te aguardo você abrir. Esse texto diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo Cristo, com muitas provas incontestáveis. Apareceu-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes, só vou até aí, concernente ao reino de Deus. Então vou ler mais uma vez: a estes também, os apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Me ajuda, se apresentou vivo. Aí o texto vai dizer: com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante quantos dias? 40 dias. Depois Cristo ascende ao céu, né? Você sabe disso. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Sabe o que eu amo nesse Deus? Que à medida que a gente vai lendo, o Senhor vai abrindo assim os horizontes. É lindo demais. Deixa eu orar para Ele continuar abrindo. Deus e Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado, Deus, porque Tu percebe a nossa total dependência do Teu Espírito. E aí, por esse motivo o Senhor vem, por esse motivo o Senhor se encarrega de nos encher. Fala conosco, não é só com eles, não é só com quem está assistindo, é comigo também, Deus. Que possa ser eu ministrando para eu mesmo. É o que eu te peço no nome de Jesus. E aos que creem digam amém e amém. O texto é lindo, esse versículo 3. Daqui a pouco eu vou lê-lo na Nova Tradução. Mas diz assim: a estes também, depois de ter padecido, mostra o nível de sofrimento, o nível de dor, o nível de morte de cruz, o nível de açoite, bem, e tantas outras coisas mais que a Bíblia não relata, e de coisas que eu também não falei. Mas aí tem algo lindo, que depois disso tudo, de todo esse sofrimento, o texto diz que ele se apresenta vivo. Eu vou na Nova Tradução agora desse texto, para que vocês entendam isso. Aí a Nova Tradução ela dá um brilho no texto, apesar da gente daqui a pouco caminhar na RA. Mas diz assim: depois da sua morte, Jesus apareceu. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode? Repita comigo: se cumpriu o que ele havia dito, que ele morreria, e ao terceiro, repita comigo, vai: se cumpriu o que ele havia dito, que ele morreria, mas que faça assim com o dedinho, mas que ao terceiro dia ele ressurgiria dentre os mortos. Então repita comigo essa frase que é importante. Diga assim: a Bíblia relata pessoas que reviveram, mas que morreram depois. Mas o meu Cristo, põe a mão aí à altura do teu coração, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive. Ele merece as palmas, e vive e reina para todo sempre. Se cumpriu o que ele havia dito. E é mais ou menos por aí que eu quero discorrer nesse texto. Não quero me prolongar muito hoje. Eu creio que eu tenho aqui uns 15 minutinhos com vocês, e vou tentar aproveitar o máximo possível esses 15 minutos. Diz o texto que depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras. Repita comigo: muitas maneiras. Muitas maneiras. Durante 40 dias, provando, sem deixar, me ajuda, dúvida nenhuma de que estava vivo. Você vai olhar, nós não vamos abrir, no Evangelho de João, no capítulo 21, você vai ver Jesus comendo com eles pão e peixe. É interessante que os discípulos saem para pescar. Pedro, como líder da igreja, é aquele que você vê o poder da influência, que diz: rapaz, eu vou pescar, eu vou voltar às minhas velhas práticas. E aí, mais uma vez, não apanhando nada, ele ouve uma voz, né? E João detecta que aquela voz é a voz do mestre, e diz: rapaz, essa voz é a voz do mestre. A Bíblia diz que ele estava desnudo, ele se cobre, se lança ao mar e vai nadando. Ele não vai junto com os barcos ao encontro de Jesus. Eles foram apanhar peixes, mas quando ele chega na beira da praia,
já tem lá brasas, pães e peixes. Ou seja, já havia brasas, pães e peixes. A primeira pergunta é: quem foi que acendeu e fez com que aquelas madeiras se tornassem brasas? Quem foi que preparou o pão, a massa do pão, para que ele pudesse ser assado e estivesse pronto para ser comido? E quem foi que pescou os peixes e o observou como na temperatura certa para ser comido? A Bíblia diz que quando os discípulos chegam, já tem brasas, pães e peixes, está tudo pronto para eles. E eles então vão comer, trazem mais peixes, mas vão comer do que já está pronto. Então mostra um Cristo que comeu com eles, para mostrar que se fazia então vivo, que havia ressuscitado dentre os mortos. E esse texto é muito interessante, porque eu vou repeti-lo: depois da sua morte, Jesus apareceu. Se eu glorificá-lo de novo aqui, ele vive, ele apareceu. Ele apareceu para os discípulos e mostrou e fez com que, de muitas maneiras, como diz o texto, e que durante 40 dias, provando, na revista, ou melhor, na Nova Tradução, diz que ele coloca a palavra provando. Provando mostra que alguém precisava, o verbo provar alguma coisa. Aí vai continuar dizendo, sem deixar nenhuma dúvida. Volta o texto para mim na atualizada, que diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Você vai entender para onde o Espírito vai nos levar, irmãos. Com muitas, repita comigo, com muitas provas incontestáveis. Apareceu-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu vou aí, mas eu vou nessas provas incontestáveis. Eu vou num Cristo que precisava provar, um Senhor que precisava provar. E a primeira pergunta que eu faço é por que ele precisa te provar tantas coisas? Por que ele precisa me provar tantas coisas? Você lembra com Gideão: Deus, se tu estiver comigo, eu quero aqui essa lã, esse algodão molhado e tudo em volta seco. Aí no dia seguinte, Deus foi lá e se manifestou: agora, Senhor, eu quero o inverso. Eu quero que a lã esteja seca e tudo em volta esteja molhado. Sabe, por que Deus tem que ficar provando para mim e para ti? Por quê? Por quê? Sabe, por quê? Por que nós somos mais baseados em informações que a mídia processa dentro de você, e não de uma palavra viva, de um Deus que fala, de um Deus que sabe, por quê? Por que hoje a gente tem que ficar brigando com as informações? Por que hoje a gente, sabe, por quê? Por que ele precisa provar? Por que ele precisa, de forma incontestável, mostrar que ele é o teu Deus? Por quê? Hoje eu falava com o pastor Eduardo isso. Um desejo de ficar em casa eu também tenho, querido. Desejo de hoje, domingo, dormir até mais tarde com a minha esposa, eu também tenho. Mas um dia eu disse que o meu domingo era do Senhor. Eu não estou aqui de uma forma tirando de você a prudência necessária nesses dias. Eu não estou arrancando de você. Eu estou querendo saber onde está a minha fé, onde está a tua fé. Por que ele tem que ficar me provando de uma maneira incontestável? Se eu andei com ele, discípulos, 3 anos de ministério, eu caminhei com ele.
Agora eu tenho que te provar. Agora eu preciso, de uma certa forma, mostrar para você alguma, volta para a Nova Tradução, mostrar para você algumas coisas. Eu preciso, ele aparece de muitas maneiras, e durante 40 dias, provando, sem deixar nenhuma dúvida, sabe um Deus que precisa provar. Levanta uma das suas mãos aí na tua casa aqui, e diga: Deus, não precisa me provar mais nada, porque eu reconheço o Senhor, eu sei que o Senhor morreu, ressuscitou, e vive, e reina para todos sempre. Bate palma para Ele. Ele tinha que provar o quê? O texto diz assim: que estava vivo. É como se ele virasse para Pedro e dissesse: Pedro, eu tenho que te provar. E Pedro dissesse para Jesus: sim, Senhor, o Senhor tem que me provar. Jesus virasse para Pedro e dissesse: Pedro, tu andou por sobre as águas, cara. Você não respeitou a lei da física por causa de uma palavra que eu te disse: vem. Eu não orei ao Pai dizendo: Pai, conceda que Pedro fique semelhante a um isopor que venha boiar. Não, eu disse: vem, e tu veio. Tu viu comigo, tu caminhou comigo, tu viu milagres incontestáveis. Tu esteve comigo e viu a forma que eu me apresentei. Tu viu os coxos andarem, os paralíticos andarem. Tu viu aquele homem com a mão encolhida e que ganhou forma. Tu viu pessoas que não tinham parte do seu corpo, parte das suas pernas, e quando eu liberei uma palavra, elas receberam o que não tinham. Tu viu a minha manifestação. Por que eu tenho que ficar te provando? Isso aqui não é uma apologia aos descuidos desse tempo. Isso aqui é uma reflexão para mim, para ti, para nós que estamos em casa e que estamos dando ouvidos aos alaridos externos. A Bíblia diz: crede em seus profetas e prosperareis. Eu já falei mais e vou repetir: aos nossos idosos, pessoas de grupo de risco, não devam vir. Mas você que está me assistindo aí, o que está te faltando? Mas eu sou a igreja de Cristo, é lindo isso. Aonde tem mais valor a palavra dos de fora do que a palavra dos de dentro. No final dessa pandemia, em nome de Jesus, não é no meu nome, é no nome de Jesus, e baseado na Santa Escritura, eu vou dizer: nenhum mal sobrevirá sobre a tua vida, a sua casa e a sua família. No final nós vamos a um culto aqui. Se prepara, porque no final disso tudo vai ser uma semana, no mínimo uma semana de culto ininterrupto, dizendo: só o Senhor é Deus. Nós vamos dizer: só o Senhor é Deus. Nós vamos dizer: só o Senhor é Deus. Vou repetir até tu glorificar: só o Senhor é Deus. Na tua casa até você glorificar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós vamos dizer. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Quantos sinais eu vou precisar fazer para que você creia em mim, diz o Senhor.
Quantos livramentos eu te dei, quantas pessoas foram acometidas da doença e nem sabe, eu as curei. Se não fosse Deus na nossa vida, irmãos, se não fosse Deus comigo e contigo, o que seria de nós? Mas eu preciso de coisas palpáveis, eu preciso tocar, eu preciso. Só que Ele é um Deus que sabe disso. E no Evangelho de João, no capítulo número 20, no versículo 19, nós vamos começar na Nova Tradução e depois eu vou para a RA. No capítulo número 20, no versículo 19 desse texto, diz: naquele mesmo domingo. Repita comigo: naquele mesmo. Irmãos, eu estou cheio aqui, eu tenho que parar daqui a pouquinho, mas se eu pudesse aqui contigo, aqui a gente muda para outra, para a gente enriquecer esse negócio. Agora eu vou fazer um inverso, vou enriquecer com a atualizada. Diz assim: ao cair da tarde. Repita comigo: ao cair da tarde daquele dia, vai, daquele. Todos os dias tem uma tarde que cai, que vai embora. Mas essa tarde aqui não é uma tarde qualquer, é a tarde daquele dia. Só baixar um pouquinho. É a tarde daquele dia. É um dia específico, um dia que nesse texto aqui vai colocá-lo como domingo. Volta para outra tradução que vai dizer assim: naquele mesmo domingo, à tarde. Olha que coisa legal. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos estavam reunidos de portas trancadas. Os discípulos ficaram com as portas abertas. Baixa mais um pouquinho aí, querido. Os discípulos ficaram com as portas abertas. Talvez retorno. Os discípulos ficaram com as portas abertas durante todo o dia. Repita comigo: os discípulos ficaram com as portas e janelas abertas durante todo o dia. Só que nada aconteceu. O que precisava acontecer? Eles estavam aguardando aquilo que Jesus havia dito, que apareceria para os seus discípulos em Jerusalém, que ele viria ter com os discípulos. Só que passa a manhã, chega ao meio-dia, vai se iniciando a tarde, e quando chega no final da tarde, ao cair da tarde, nada acontece. E por medo, diz o texto, os discípulos resolvem fechar as portas. E é interessante, porque nesse texto diz que as portas estavam trancadas. Quando eu olho para isso, é mais do que... É claro que num contexto seria a mesma coisa, mas se formos analisar isso, é mais do que você dizer que as portas estavam fechadas. Eu posso fechar uma porta sem ter que trancá-la. Quando eu aprendo no texto que as portas estavam trancadas, e que mostra que os discípulos estavam com medo, e que existia um Cristo do lado de fora, que ainda não havia se apresentado a eles, Jesus resolve aparecer, com as portas trancadas, com as janelas trancadas. Ele é 100% Deus e 100% homem. Nesse texto, Jesus não bate a porta. Nesse texto, ele é diferente de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo.
Nesse texto é completamente diferente. Jesus não bate a porta, Jesus ele entra. Mas pastor, o senhor havia dito que as portas estavam trancadas, e que mais? E que os discípulos estavam com medo. Sim. Olha um Cristo tendo que provar novamente quem ele era. Olha um Cristo tendo que dizer que eu não chego atrasado, esse é o meu tempo de chegada. Quando a sua esperança vai embora, eu me manifesto. Quando a sua falta de fé vai embora, eu me manifesto. Discípulo de Cristo. E isso mexe com a gente em todo o seu contexto. Isso mexe com a gente, porque diz assim, naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, portas plural, todas as portas estavam trancadas, com medo dos líderes judeus. Então, me ajuda, então Jesus chegou. Jesus atravessa a parede, não bate a porta, não precisa dizer sou eu. Ele entra porque a casa é dele, ele tem acesso à casa. Ele entra porque os discípulos são dele, ele tem acesso aos discípulos. Ele entra porque ele não precisa bater a porta, porque ele tem um nível de intimidade para poder entrar. Ele já sabe, estando do lado de fora, que os discípulos que estão do lado de dentro estão com medo. Com medo. Portas trancadas, janelas trancadas. E o que tem de mais lindo nesse texto é que mesmo ele vendo seus discípulos com medo, ele entra. Ele vai lá, ele visita. Deixa eu falar aqui, abrir um adendo. Eu sei que esse tempo é tempo de medo, eu sei que esse tempo é tempo de dúvidas, eu sei que esse tempo é tempo de incertezas, mas eu acredito num Deus que entra agora aí na tua casa, na porta do teu coração, que de repente está trancado porque você foi decepcionado, você está entristecida, você foi magoada, você foi ferida, você foi traída, você foi traído da outra igreja, da onde você era. Fizeram um pouco de você, você está na lona, no chão, mas Deus manda eu te dizer hoje, que Ele está entrando para te curar, Ele está entrando para arrancar o medo, Ele está entrando para arrancar as incertezas, Ele está entrando para arrancar a falta de esperança, trazendo esperança. Ele está entrando porque você é discípulo, Ele está entrando porque mesmo com todas as suas dificuldades Ele te ama. Ele está entrando, porque você é um escolhido, você é uma escolhida. Ele está entrando hoje porque Ele precisa te provar ainda algumas coisas, ainda que o que Ele já havia te ensinado fosse o bastante e o suficiente, mas Ele está entrando. Então receba Cristo aí na tua casa, receba Cristo na casa espiritual de vocês, no coração de vocês. Receba um Cristo poderoso que está entrando hoje. Está dizendo: Alexandre, diga a eles, eu vou entrar e vou arrancar o medo, eu vou entrar e vou arrancar a incerteza, eu vou entrar e vou arrancar tudo aquilo que estava a dúvida, tudo que estava atrapalhando eles de me servirem e de me seguirem. Nesse texto, o texto diz que Jesus chega e que fica no meio deles. No meio deles, para ser visto por todos. No meio deles. E Ele vira e diz: que a paz esteja com vocês. Em outras palavras, Ele está dizendo que se a minha paz estiver com vocês, a paz que excede todo entendimento,
vocês terão estrutura. Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no seu versículo de número 15, ele deixa um texto para todos vocês, para todos nós. Quando temos algum nível de dúvida, eu preciso tomar uma decisão e estou em dúvida. Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo é o árbitro. Por isso, no texto que nós lemos, Jesus ele vai dizer a respeito da sua paz. Ele vai deixar a sua paz, que a paz esteja com vocês. É interessante porque se fosse eu narrando aos meus discípulos, eu diria que a paz de Cristo esteja com vocês. Você já cumprimentou alguém assim? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Só que Ele é o próprio Cristo. Ele é o próprio Cristo que se manifesta e diz que a paz, que a minha paz esteja com vocês. Chegou aqui atribulado, chegou aqui pensativo, que a paz de Cristo esteja com vocês. Você não sabe o que você vai fazer, que decisão você vai tomar, que a paz de Cristo esteja com vocês. Está difícil demais, pastor, está complicado demais, que a paz de Cristo esteja com vocês. A paz que excede todo entendimento. Você pode levantar uma das suas mãos aí na tua casa. Você pode, isso, deixa eu ministrar a paz de Cristo sobre a vida de cada um de vocês. A paz de Cristo. E isso é que é importante para vocês. Aí o versículo de número 20, para a gente terminar agora. Eu queria ir mais, mas não dá. O versículo número 20 diz assim: em seguida lhe mostrou as suas mãos e o seu lado. Você lembra quando ele estava na cruz? Que um centurião vai lá, fura a lateral de Cristo para eles poderem morrer mais rápido. Esse era o processo, quebrar os ossos, que no caso dele não foram quebrados, e furar a sua lateral para que esvaísse o sangue. Só que no caso de Cristo, o texto diz que saiu água e sangue. Tem todo um contexto em cima disso que não dá para falar agora. Mas o que ele faz? Ele mostra as mãos. O que ele faz? E ele mostra o seu lado perfurado. Aí eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Que vergonha. Desculpa, que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha o evangelho dos dias atuais. Que vergonha. Parte do que está sendo pregado aí mundo afora. Que vergonha. Que vergonha o Deus do ter e não o Deus do ser. Que vergonha quando você precisa demonstrar alguma coisa, quando Deus precisa te dar algumas coisas para te alegrar. Que vergonha Ele precisa se mostrar. Está aqui minha mão, vem cá, olha aqui a mão, olha o meu lado aqui. Agora vocês se alegram. Ele é quem Ele é, irmãos, sem que faça nada. O maior crescimento, esse é o nosso ano. Coloca o fundo para a gente. Esse é o ano do nosso crescimento. Eu desde o início, quando Deus me deu essa palavra, o Senhor falou: não é crescer fisicamente, não é crescer financeiramente, é crescer em mim. Desde quando Deus me deu essa palavra, crescer no Senhor é entender o Salmo 23, no seu verso número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas que o mais próximo do original vai dizer: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará.
é entender um Deus que não te falta. Ainda que te faltem coisas, Ele não te faltará. Ainda que a fome chegue, Ele não te faltará. Ainda que as necessidades batam a tua porta, a light bata na tua porta para cortar a tua luz, Ele não te faltará, porque Ele é a luz do mundo. Os percalços desse mundo não podem arrancar a tua fé. Os percalços desse mundo não podem anular a nossa fé. Se a enfermidade bater, Ele é Deus. Se as dificuldades baterem, Ele é Deus. Ele é soberano. Ele não precisa ficar me provando, te provando, me provando, tipo, olha a minha mão aqui, olha a lateral, agora vocês se alegram. Eu continuo no texto e encerro. Prometo para você que encerro agora. Em seguida Ele mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Versículo 21. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Ah, Jesus. Ah, alegria não é paz. Emoção não é paz. Regozijo momentâneo não é paz. Que a minha paz esteja com vocês. No tempo das suas lágrimas, que a minha paz esteja com vocês. No tempo das suas incertezas, que a minha paz esteja com vocês. Mas eu continuo, não dá tempo. Aí vai dizer assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Continua com a gente. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Oh, Deus lindo, lindo, maravilhoso, sabe, sublime, que me enche. Eu tenho que ficar provando para vocês. Coloca na outra versão. Coloca pra gente. Coloca pra gente versículo 24. 20, 24, isso. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava. Vai colocar isso. Não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eu encerro com Atos capítulo 1, versículo. Eu falei que eu ia encerrar, vou encerrar com Atos capítulo 1, versículo 13. Encerro agora. O texto diz assim, ó: quando ali entraram, é esse mesmo? 3, querido. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernente ao reino de Deus. Pergunta assim: pastor, por que Jesus continuou falando das coisas concernentes ao reino de Deus? A boca fala o que o coração. Sabe por que ele continua falando? Porque aquilo estava impregnado nele. O que você anda falando? Você só fala o que está impregnado em você. Crianças só repetem, tudo bem que aprendem no colégio, diga amém por isso, amados, mas só repetem palavrões de forma corriqueira quando ouvem palavrões. Sim ou não? Aprendeu no colégio, falou em casa, tomou a primeira palmada, não repete mais. E se repetir, vai tomar a segunda palmada com amor. Mamãe, você entende isso? Papai, você também? Tem até medo de falar em palmada hoje aqui no YouTube da vida.
ser processado. A gente tem medo. Então você não deu uma palmada não, você botou de castigo, politicamente correto, entendeu, mamãe? Vai botar de castigo seu filho, porque ele aprendeu palavrão no colégio e repetiu em casa. Você tem que corrigi-lo. A boca fala, que o coração está cheio. Por que Jesus continua falando das coisas concernentes ao reino? Porque o reino fazia parte dele. Ele fazia parte do reino. O reino era ele. Se o reino for você, você vai falar das coisas do reino. Se você entender o reino, você vai zelar o reino. Se você fala do reino, é porque o reino está dentro de você. Por que eu falo do reino? Por que eu prego o reino? Porque eu preciso viver o reino. Eu preciso que ele esteja dentro de mim. Então isso é que é importante, quebrando toda a religiosidade. Repita comigo, você que está em casa, vocês estão aqui. Jesus, chega, não precisa provar mais nada não. Nós sabemos que tu morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina para todo sempre. Nós sabemos que nos foi dada autoridade e poder para pisarmos em serpentes e escorpiões, dano nenhum nos causaria. Nós sabemos de tudo isso, agora nós queremos pôr em prática. Que o reino de Deus esteja em vocês, no nome de Jesus. Suas palmas engrandecem e louvam a Deus.